Jeremias 52. Zedequias tinha 21 anos quando se tornou rei e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias de Líbena. Ele fez o que o Senhor reprova, assim como fez Joaquim. A ira do Senhor havia sido provocada em Jerusalém e em Judá, de tal forma que ele teve que tirá-los da sua presença. Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. Então, no 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército. Acamparam fora da cidade e construíram torres de assalto ao redor dela. A cidade dela ficou sob a cerco até o 11º ano do rei Zedequias. Ao chegar o 9º dia do 4º mês, a fome era tão severa que não havia comida para o povo. Então, o muro da cidade foi rompido. O rei e todos os soldados fugiram e saíram da cidade à noite na direção do jardim real, pela porta entre os dois muros, embora os babilônios estivessem cercando a cidade. Foram para Arabá, mas os babilônios perseguiram o rei Zedequias e o alcançaram na planície de Jericó. Todos os seus soldados se separaram dele e se dispersaram, e ele foi capturado. Ele foi levado ao rei da Babilônia em Ribla, na terra de Amate, que o sentenciou. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou executar os filhos de Zedequias diante dos seus olhos, e também matou todos os nobres de Judá. Então, mandou furar os olhos de Zedequias e prender-o com correntes de bronze, e o levou para a Babilônia, onde o manteve na prisão até o dia de sua morte. No 10º dia do 5º mês, no 19º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, comandante da guarda imperial que servia ao rei da Babilônia, veio a Jerusalém. Ele incendiou o templo do Senhor, o palácio real e todas as casas de Jerusalém. Todos os edifícios importantes foram incendiados por ele. O exército da Babilônia, sob o comandante da guarda imperial, derrubou todos os muros em torno de Jerusalém. Nebuzaradã deportou para a Babilônia alguns dos mais pobres e o povo que restou na cidade, juntamente com o restante dos artesãos e aqueles que tinham se rendido ao rei da Babilônia. Mas Nebuzaradã deixou para trás o restante dos mais pobres da terra para trabalhar nas vinhas e campos. Os babilônios despedaçaram as colunas de bronze, os estrados novos e o mar de bronze que ficara no templo do Senhor, e levaram todos o bronze para a Babilônia. Também levaram embora as panelas, pastas, tesouras de pavio, bacias de aspersão, tigelas e todos os utensílios de bronze usados no serviço do templo. O comandante da guarda imperial levou embora as pias, os incensários, as bacias de aspersão, as panelas e os candeeiros, as tigelas e as bacias usadas para as ofertas derramadas, tudo que era feito de ouro puro ou de prata. O bronze tirado das duas colunas, o mar e os 12 escuros de bronze debaixo dele, e os estratos deles que o rei Salomão fizera para o templo do Senhor, eram mais do que se podia pesar. Cada uma das colunas tinha 8 metros e 10 centímetros de altura e 5 metros e 40 centímetros de circunferência. Cada uma tinha 4 dedos de espessura e era oca. O capitel de bronze no alto de uma coluna tinha 2 metros e 25 centímetros de altura e era aumentado com uma peça entrelaçada e romãs de bronze em volta, tudo de bronze. A outra coluna, com suas romãs, era igual. Havia 96 romãs dos lados. O número total de romãs acima da peça entrelaçada ao redor era de 100. O comandante da guarda tomou como prisioneiro o sumo sacerdote Saraías, o sacerdote adjuntos Safonias e os 3 guardas das portas. Dos que ainda estavam na cidade, tomou o oficial encarregado dos homens de combate e 7 conselheiros reais. Também tomou o secretário, que era oficial maior, e
todo o alistamento maior da terra e 60 de seus homens que foram encontrados na cidade. O comandante Nebuzaradã tomou todos eles e os levou ao rei da Babilônia em Ribla. Ali em Ribla, na terra de Amate, o rei fez com que fossem executados. Assim Judá foi para o cativeiro, longe de sua terra. É o número dos que Nebuzaradã levou para o exílio. No 7º ano, 3.023 judeus. No 18º ano de Nabucodonosor, 832 de Jerusalém. Em seu 23º ano, 745 judeus levaram ao exílio por comandante da guarda imperial Nebuzaradã. Foram, ao todo, 4.600 judeus. No 37º ano do exílio do rei Joaquim de Judá, no ano em que ouviu Merodach tornou-se o rei da Babilônia, ele libertou Joaquim, rei de Judá, da prisão no 25º dia do 12º mês. Ele falou bondosamente com ele e deu-lhe um assento de honra mais elevado do que o dos outros reis que estavam com ele na Babilônia. Desse modo, Joaquim tirou as roupas da prisão e pelo resto da vida comeu à mesa do rei. O rei da Babilônia deu a Joaquim uma pensão diária até o dia da sua morte.